Bom dia, senhores. 18 de fevereiro de 2025, às 11 horas e 40 minutos, sob a proteção de Deus, havendo número legal, declaro aberta a reunião para discussão de alguns temas sobre a CPI da transparência. De imediato, quero agradecer a presença dos deputados Marcelo Dino, Laudo Ceasa, deputado Rodrigo Amorim, deputado Felipe Poubel, agradecer a presença do nosso vereador aqui também, Fábio Poubel, e a todos que estão nos assistindo pela TV Alerj e nossos amigos assessores também que estão aqui. Dizer que a CPI, ano passado, fez um trabalho muito importante, investigando questões de falta de transparência em alguns setores do Estado, e esse trabalho teve resultados positivos. No final do ano, o Tribunal de Contas emitiu um parecer favorável para que a UERJ cumprisse algumas determinações das quais nós apontamos irregularidades aqui nessa casa. A Saúde também recebeu um parecer do Tribunal de Contas também para cumprir determinações que nós indagamos aqui. Então, aos poucos, a gente vai avançando e vai tentando consertar aquilo que está errado. Agora, a CPI vai se deter sobre alguns aspectos, mais especificamente algumas secretarias que vão ser discutidas aqui. Antes de mais nada, quero passar a palavra para meus colegas. Deputado Rodrigo Amorim, a palavra está com Vossa Excelência. Deputado Alan Lopes, cumprimentar Vossa Excelência, deputado Val, deputado Marcelo Dino, deputado Felipe Poubel, vereador Poubel. Primeiro dizer que Vossa Excelência foi muito feliz hoje quando publica nas redes sobre o combate à corrupção e definitivamente tem sentimento de que o combate à corrupção não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Tem algumas autoridades no Estado que acham que estão nos ludibriando, porque essa CPI aprovou inúmeros requerimentos de informação, expedição de ofícios, e muitos a gente não teve resposta até o presente momento. Então, não pensem que está passando desapercebido, não. Quero agradecer também ao presidente Bacelar por ter deliberado e permitido a retomada dos trabalhos. Então, faço aqui de forma muito clara o encaminhamento para que a gente reitere os ofícios que ainda não tivemos respostas ao longo do ano passado, que a gente possa ter um trabalho mais acompanhando de perto essas recentes deliberações do Tribunal de Contas do Estado, sobretudo nos órgãos onde Vossa Excelência já citou anteriormente, e queria propor aqui que a gente possa, de forma muito objetiva, possa aprovar hoje alguns ofícios e requerimentos de informação, mais especialmente no que diz respeito ao meio ambiente, que a gente já tinha deliberado em momentos anteriores, em algumas contratações do meio ambiente, com algumas instituições do terceiro setor, com alguns convênios, com utilização de recursos do Fundo da Mata Atlântica e outros recursos específicos do ambiente, de rubricas específicas do ambiente. A gente não teve resposta e não avançou no final do ano passado no deslinde dessas questões. Então, encaminhar isso a Vossa Excelência. Encaminhar também, face ao que nós observamos aí na imprensa, mais recentemente no site de notícias Tempo Real, saiu publicada uma nova contratação do Instituto Rio Metrópole. Lembrando que tem, tramitando nessa casa, um projeto de lei que justamente vai delimitar essas ações, então é necessário que a gente saiba exatamente por que motivo foi realizada uma nova contratação de dezenas de milhões de reais. Então, também encaminharia para um ofício nesse sentido e me filio aqui também aos demais colegas, cada um que queira ter a sua linha de atuação, mas que a gente possa, então, retomar reiterando ofícios anteriores, que a gente possa fazer esse voltado ao meio ambiente e que a gente possa também fazer um requerimento de informação destinado especificamente ao Instituto Rio Metrópole. Muito obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Quero passar a palavra agora ao excelentíssimo deputado Felipe Poubel. Bom dia a todos. Bom dia a quem nos assiste pela TV Alerj, novos colegas parlamentares, deputado Val, deputado Marcelo Dino, deputado Rodrigo Amorim, deputado Alan Lopes, meu irmão, vereador Poubel. Eu faço das minhas palavras as palavras do deputado Rodrigo Amorim, principalmente no que tange no combate à corrupção. O combate à corrupção
ele é um trabalho permanente, deputado Rodrigo Amorim. Permanente. Eu costumo dizer que o nosso mandato, desde o início, quando eu assumi aqui em 2019, sempre foi pautado nas fiscalizações. A CPI nada mais é do que um instrumento que fortalece mais ainda, deputado Val, o nosso mandato nas fiscalizações, né, combatendo a malversação do dinheiro público, a falta de aplicação de forma correta das verbas públicas, e quem sofre é a população na ponta, porque R$1 desviado é R$1 que deixa de ser investido para um atendimento de excelência, para uma prestação de serviços de excelência para a população. E aí, quando se fala de falta de transparência, né, me reporta, meus amigos deputados Rodrigo Amorim e Alan Lopes, que nós tivemos juntos numa fiscalização onde o dinheiro do meio ambiente estava sendo jogado fora, né, no que era para ser montado como museu, em parceria com a SEDAI, né, o Museu da Água, o dinheiro que estava sendo jogado fora pela Secretaria de Meio Ambiente, de Ambiente ali, e que se não fossem as nossas fiscalizações, estaria ainda aquele dinheiro sendo jogado fora, indo pelo ralo, milhões e milhões. E aí, além disso, nós temos a falta de transparência, né, nesses contratos no que tange a Secretaria de Meio Ambiente. Quando passa para o Instituto Rio Metrópole, e eu trago aqui alguns números, e eu peço que o presidente junto com o relator, se atente ao que eu vou falar aqui agora, né, de novembro de 2023 até maio de 2024, o Instituto Rio Metrópole realizou 7 publicações de despesas. Estou falando de novembro de 23 até maio de 24. Um período curto de alguns meses. De 328 milhões de reais. Nesse período curto. Mas, se a gente acha muito, só agora, de janeiro a fevereiro, nós já temos as publicações num custo de 113 milhões de reais do Instituto Rio Metrópole. Existe um projeto hoje nessa casa, de autoria minha, do deputado Alan Lopes, que visa realmente cessar nessa farra com o dinheiro público que vem sendo praticada pelo Instituto Rio Metrópole. E aí, presidente, eu já queria deixar encaminhado aqui o pedido de requerimento de informação pela CPI de todos esses contratos, de todas essas publicações do Instituto Rio Metrópole, juntamente também com a Secretaria de Meio Ambiente, principalmente da gestão passada da Secretaria de Meio Ambiente. Principalmente da Secretaria passada da Gestão de Meio Ambiente. Porque, por conta da quantidade de denúncias e fiscalizações que nós fizemos em outros setores, muita coisa ali passou desapercebida. Só que agora nós vamos catucar tudo aquilo que tinha passado desapercebido. Então, eu peço prioridade nos ofícios de requerimento de informação, presidente, na gestão anterior da Secretaria de Meio Ambiente. Sem mais. Obrigado, deputado Felipe Poubel. Quero passar a palavra agora ao deputado Valdo Ceasa. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos, deputado, vereador Poubel. Senhor presidente, eu pedi a você aqui que pode botar em votação aqui para a gente convocar a Águas do Rio. Essa concessionária está fazendo um desserviço, prejudicando muito a população do Rio de Janeiro. Eu acho que nós temos que convocar urgentemente, que o povo do Rio de Janeiro está sofrendo nesse calor, com muita falta de água, com o desrespeito com o morador, com o contribuinte do Rio de Janeiro, e essa Águas do Rio aí é uma facção a mais aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente podia deliberar aí para a gente colocar em convocação aí Águas do Rio aqui, para ser chamada aqui, para ver o que está acontecendo. Me permite uma parte, presidente? Claro. Eu, em tratativa com o presidente da casa, deputado Rodrigo Bacelar, a gente
vai fazer a retomada, da mesma forma que está fazendo aqui com a CPI da transparência, da CPI dos serviços delegados, que o deputado Valdo Ceasa também é membro titular e muito ativo, por sinal. Pegando um gancho com toda a razão que tem o deputado Val, de fato, um desserviço nesse problema de verão, foram recorrentes as denúncias ao longo do ano passado. Nós precisamos, de fato, avançar, e talvez com a força da CPI da transparência, em conjunto com a CPI dos serviços delegados, e chamar as comissões da casa, chamar a Comissão de Saneamento Ambiental, chamar a Comissão de Minas e Energia, as outras comissões pertinentes, para que a gente possa fazer uma audiência em conjunto e efetivamente ouvindo, e aí pedir a Vossa Excelência que também inclua nos requerimentos de informação, antes da aprovação do deputado Valdo Ceasa, do encaminhamento do deputado Val, também o requerimento de um ofício especial, deputado Val. A SEDAI hoje não é mais a distribuidora de água, mas ela está fazendo um contrato, mais precisamente em Nova Iguaçu, no Rio Douro, da ordem de centenas de milhões de reais. Então, a gente entender qual o sentido dessa aplicação de recurso público, o que a gente teve problemas recentes no Imunã Laranjal, a gente teve problemas recentes na captação de água, e saber no que importa esse volume de recursos e a quantas anda essa relação da Águas do Rio com a própria SEDAI, que também tem a ver com um centro de inteligência que estão querendo montar no Rio Metrópole. Então, absolutamente pertinente a fala do deputado Val, e pedir para a Vossa Excelência também incluir esses requerimentos de informação que a gente elabora junto, mas especificamente em relação à SEDAI, a central de monitoramento, ao que envolve Águas do Rio, e desde já de acordo com a realização da audiência, chamando os responsáveis da Água do Rio aqui também. Então, anotado aqui, nós vamos fazer uma reunião em conjunto com a CPI dos serviços delegados, convocando também... As comissões também com as comissões, né? Convocando a SEDAI, Águas do Rio, e eu julgo pertinente também convocar a EGEA, que é a controladora da Águas do Rio. É muito importante para que eles possam fazer alguns esclarecimentos e ter informações que talvez eles nem tenham. Então, está aqui, a gente vai colocar para deliberar também. Deputado Marcelo Dino, meu irmão, está com a palavra. Bom dia a todos e todas. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, saudar aqui o presidente Alan Lopes, meu amigo e irmão Rodrigo Amorim, esse amigo parceiro aqui, Poubel, Val, irmãozão também, saudar aqui o vereador Poubel, todos que nos assistem, e agradecer ao nosso presidente, Rodrigo Bacelar, grande amigo, pela confiança a todos nós aqui, entendendo que nós temos uma missão. Acho que uma das maiores atribuições que o deputado tem é a questão da fiscalização. E aí eu volto lá atrás, Poubel, quando nós tivemos aí a questão da pandemia, em que nós ficávamos igual loucos nos hospitais, fiscalizando, quando fiz uma PEC, que virou uma lei, para dar plenos poderes aos deputados para que pudesse realmente fiscalizar, e infelizmente o Judiciário derrubou. Parágrafo 9º e 10º do artigo 112, me lembro bem, e a gente fica cada vez mais atado. E quando o presidente nos dá essa possibilidade de estar numa CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, com plenos poderes para realmente atuar como deveríamos atuar, é uma honra poder estar aqui. E aí vocês colocaram várias coisas aqui que são importantes. O Val colocou a questão da Água dos Rios, que hoje presta um péssimo serviço à sociedade. Eu venho sofrendo muito na minha região. Eu votei contra essa concessão, e aí nós carregamos, na realidade, nas costas, esse peso, em que a população acha que a gente ainda tem total controle de fiscalização assim, tão pleno quanto nós tínhamos antigamente em cima da SEDAI. E aí é uma empresa privada, a qual a gente fica muito limitados. Então, acho muito importante esse momento. E outra coisa também, quando eles vierem até aqui, ressaltar a todos, a forma como eles vêm utilizando. Eu levei a pedir, né, para que eles fossem até no bairro de forma volante para cadastrar as pessoas. E eles estão sendo levianos na posição deles. Porque hoje, cada vez que você faz um cadastramento, é no CPF. E aí eles estão obrigando as pessoas, só faz o cadastro se você fizer um acordo com eles, pagando todo o débito atrasado. E isso não é o que eles têm que fazer. Fora isso, fala, Ratinho, ó. Fora isso, como é que está o garotão?
Fora isso, Fala, meu irmão. a população vem sofrendo, eles fizeram vários acordos e não têm cumprido, então, muito pertinente a sua colocação e eu apoio 100%. E a questão também da SEDAI, que existe uma reclamação deles com relação ao volume de água que estão colocando, que estão boicotando, tem uma série de coisas, então isso precisa ser apurado aqui. E outra coisa que eu queria colocar aqui também é a questão da saúde. Eu acho que a gente tem que chamar aqui a secretária de saúde, porque é uma secretária que não atende. A gente quer saber, quer perguntar algumas coisas, então eu gostaria muito de chamar a secretária para que ela pudesse estar aqui falando, porque parece que é uma secretaria que está em outro mundo. E nós precisamos, na realidade, colocar e dizer que nós estamos aqui para representar a população. E, infelizmente, é uma secretária que a gente liga, não atende, não responde. Não existe isso. Se não responde o deputado, não que sejamos melhor que ninguém. Imaginem a população. Imaginem a necessidade da população. E nós estamos falando um bem maior que cada um aqui tem, a vida. Então, para mim, ela não está sendo competente o suficiente para realmente responder. E eu falei que no meu mandato pleno agora, eu quero estar focado nisso, como nós fizemos, Poubel, no mandato passado. Centrado, quando nós botamos aquele bandido, estou equiparando ela não a isso, mas aquele bandido daquele coronel, que eu botei o dedo na cara dele e falei, eu vou te prender, seu safado. E, infelizmente, acho que ele não foi nem expulso da Polícia Militar. Isso é um absurdo. Porque qualquer praça hoje já estaria na rua há muito tempo. Mas, infelizmente, o que ele fez é inadmissível. Sabemos que tem muitas coisas, delação, aquela coisa toda que ele fez. Mas a corporação é uma outra coisa. Aí é outra coisa. Na justiça ele responde de um jeito, mas na corporação de outra forma. E o Edmar é um cara que ainda está aí e não podemos admitir. E muito bem colocada a questão do Instituto Rio Metrópole. Estou junto com vocês para que possamos realmente fazer valer cada centavo da sociedade, cada dinheiro que o Poubel colocou aqui, porque hoje o Rio de Janeiro passa um momento difícil, então nós precisamos cada vez mais entender por onde o dinheiro está indo. Então pode contar comigo, nós estamos juntos nessa batalha, irmãos. Presidente, me permite só uma parte aqui. Na fala do deputado Marcelo Dino, cabe ressaltar, Marcelo Dino, que é uma tremenda falta de respeito quando o parlamentar, que aqui estamos, né, nós não somos deputados, nós estamos deputados. A gente não sabe o dia da manhã. Pô. A cada 4 anos nós somos julgados pela população. Você vai renovar o nosso mandato ou você não vai. Pô. Só que nós estamos aqui por escolha popular, por votos. E aí você faz um requerimento de informação, pede uma informação, tenta marcar uma agenda, o secretário, vou usar o português claro aqui, caga na cabeça do parlamento. Pô. Isso é uma falta de respeito. Pô. Receber reclamação do Dino, do deputado Dino, é a mesma que a minha, que a do Alan, que a do Valdo, todo mundo. Pô. Os caras estão ali meramente indicados por um cargo em comissão e não respondem sequer ao parlamento. Ressaltando que nós não podemos generalizar. Lógico. E aí eu falo do secretário o Nicola. O Nicola é super... Atende na hora, irmão. Super solícito. Adilson, o André mesmo. E aí uma outra meia dúzia de secretários, deputado Júnior. Nem responde no nosso ofício não responde, pô. Acho que, pô, meu irmão, essa casa tem que tomar uma atitude enérgica em relação a isso, porque vai virar rotina. É igual quando começou aqui de não querer comparecer nas convites e nas convocações da CPI. Enquanto não tiver a condução coercitiva, e foi o que nós solicitamos da última vez, eles vão ficar faltando, pô. Aí mete atestado, inventa que está com dor de barriga, inventa que está passando mal, para não vir na CPI com medo. Fazem merda um ano todo. Aí o dia que a gente convoca na CPI tem medo de ficar aqui, de responder as perguntas, e não respondem, pô. É verdade. Então, comungo da sua fala, deputado Marcelo Dino, é uma falta de respeito. Eu, de antemão, já aprovo, eu, por mim, já tenho até meu voto aqui, já em apoio à convocação, requerimento de informação para com a secretária de Saúde, até porque nós estamos falando de vidas, né, e vida é o bem mais precioso que nós temos, tem que ser tratado com total respeito, e não é o que acontece no estado do Rio de Janeiro. E indo na fala, pegando o gancho na fala do deputado Val, deputado, eu tenho recebido muitas reclamações por conta da água dos rios, principalmente dos usuários. Pessoas que tinham água frequente na sua residência, na época da SEDAI, hoje não tem mais.
tem dia para cair quando cai, Radinho. Pessoas que nunca tiveram o hidrômetro, que nunca tiveram conta na sua casa, a água, estão com o nome negativado pela água dos rios. E hora que o brasileiro, uma das coisas que ele mais preserva e preza é o nome limpo para poder fazer uma prestação, poder comprar alguma coisa. Um crediário. E hoje a água dos rios vem negativando as pessoas. Verdade. Né, empurrando aquela tal de estimativa que só eles sabem a conta, como é que faz, como é que não faz, a população não tem transparência para com a população. E isso tem sido recorrente, deputado Val. Nós já conversamos muitas vezes sobre isso no plenário, muitas vezes. E entender o tal investimento milionário que iam fazer, deputado Rodrigo Amorim, para melhorar o abastecimento, o fornecimento, a qualidade, que só piorou, deputado Val. Só piorou, como você bem disse, hoje a Água do Rio presta um desserviço para a população do Rio de Janeiro. Pô. Então, da mesma forma, já antecipo o meu voto favorável a essa convocação com a reunião das CPIs, né, em conjunto, porque... E outras mais, tá? Não vamos parar só na Água dos Rios. Ontem mesmo, Niterói, uma parte de São Gonçalo, ficaram mais de 8 horas sem luz, pô. Outra prestadora de serviço, que é a Enel, presta um desserviço para o Rio de Janeiro e que já estão querendo renovar a concessão deles aqui no Rio de Janeiro sem passar pelo parlamento, pô. Absurdo. O governo também tem que entender o seguinte: nós estamos na ponta. Aqui, os nossos gabinetes que recebem todas as reclamações todo santo dia, deputado Amorim. E a Enel, junto com a Águas do Rio, junto com a Prolagos, junto com a Light, prestam desserviço para o Rio de Janeiro. Pô. Só empurram no contribuinte. Só empurra no contribuinte. Então, também para a gente não embolar né, várias concessionárias, porque vai dar dor de cabeça, vai dar trabalho, porque essas empresas realmente não estão nem aí para a população. E para não embolar, mas eu acho que, consequentemente, mais para frente a gente tem que, mais uma vez, ir para cima da Enel, porque já fomos várias vezes, várias reuniões, audiência pública, Nada avança. E nada avança, nada avança. Então, presidente, era isso que eu queria acrescentar e expor também um pouquinho do que chega em nossos gabinetes, partindo da população. Tá? Então, comungo com tudo que o deputado Val falou e o deputado Marcelo Dino. Obrigado, deputado Poubel. Só saudar aqui nosso irmão, deputado Giovanni Ratim, já passando a palavra para ele, acrescentando também que esse é um sentimento de todos nós, né, em relação à saúde. O deputado Marcelo Dino foi bem feliz em dizer que, infelizmente, essa gestão, e não é por conta da secretária, não. Inclusive, antes disso, né, o Rio de Janeiro já estava uma bagunça nessa questão da saúde. Nós, durante o ano inteiro, apresentamos diversas irregularidades. Empresas de fachada, empresas com endereços dentro de favela, empresa que os sócios recebiam auxílio emergencial. Enfim, é uma enxurrada de sacanagens que acontece na saúde do Rio de Janeiro. Mas, para nós nos organizarmos e termos o resultado efetivo que nós precisamos, nós vamos, nesse primeiro momento, nos ater ao meio ambiente, ao IRM e, em conjunto com a CPI dos serviços delegados, nós vamos, e as comissões da casa. E, ao término dessas 3 missões, a gente parte para a saúde, porque vai dar muito trabalho, com certeza vai dar muito trabalho para todos nós, devido às grandes irregularidades que nós temos apresentado o ano inteiro. E fica aqui já um recado para as outras secretarias também, que não têm transparência e que não respeitam o cidadão. Como Vossa Excelência bem disse, né, a secretária que não se digna a atender o telefone de um parlamentar, eu imagino como ela deva tratar, né, os pacientes ou os colaboradores dela dentro da secretaria. É uma vergonha para nós, infelizmente, e depois eles não gostam da nossa atuação firme, né? Porque, inclusive, eles são os primeiros a ir lá no MP e entrar com um processinho de abuso de autoridade, porque eles não atendem as nossas ligações, eles não gostam das nossas reivindicações, não gostam de receber ofícios, não respondem os ofícios, e quando a gente perde a paciência e é um pouco mais enérgico, aí eles vão lá chorar no MP, entrando com abuso de autoridade. Mas quero aproveitar para dizer para eles que eu não sou apegado a isso aqui. Não estou preocupado em ficar aqui. Enquanto o povo quiser que eu fique aqui, eu vou ficar. Agora, deixar de fazer a minha atuação enérgica, eu não vou deixar de fazer. Então, se quiserem ir lá no MP 10 vezes e entrar com 10 piques
né? Porque a gente já está cheio. Eu, o Poubel e o Amorim, nós estamos cheios de pique lá no MP. Tá tudo rodando lá. Não é Pix não, gente. Não é Pix não, é pique. Né? É processo mesmo. É um processo interno. É o processo mesmo. Mas, graças a Deus, que os nossos processos não é porque nós somos corruptos, não é porque nós desviamos nada, mas é porque nós defendemos o povo do Rio de Janeiro e com energia. Então, isso não vai parar. Então, espero que as outras secretarias tenham um mínimo de dignidade de responder os ofícios. Presidente, incluiu o Proderge, Sim. porque também está voando muito alto. Sim, é mais um que após essa primeira limpeza que nós vamos fazer aqui, nós também chegaremos lá. Então, a nossa missão é essa, tratar o dinheiro do contribuinte com respeito. E eu espero que assim seja. Presidente. Deputado Giovanni Ratin, quero saudar o deputado Quinoploc, só passar a palavra para o deputado Giovanni Ratin, que acabou de chegar também. Olá, boa tarde a todos e a todas, meus pares aqui presentes, na figura do presidente Alan Lopes. Cheguei atrasado aqui, quero me desculpar por conta do engarrafamento da linha vermelha. E quando se fala de avanços com a comissão parlamentar de inquérito instalada aqui, no qual eu faço parte, teve alguns avanços, sim, mas tem muito que avançar. Eu fiquei sabendo semana passada que aquela cobrança indevida, aquele caixa 2 na UERJ, me parece que o estacionamento fechou. Inclusive, a gente tem que ir lá para fazer um vídeo que foi por conta das nossas ações aqui na comissão. Mas também não pode parar, porque ali muitos ganharam bastante dinheiro. Era R$50 cada veículo que estacionava ali dentro daquele estacionamento clandestino, assim eu posso falar. Porque não tinha cupom fiscal, o Estado era lesado, o munícipe era lesado, e me parece que tinha parlamentar, ou ex-parlamentar, envolvido nisso. Já chegou até a mim isso, notícia. Então, na última reunião que teve aqui, eu pedi que fosse também investigado os outros contratos. Não sei se chegou a informação sobre os pedidos de informação que eu pedi pela comissão. Não estão andando. Então, a gente tem que... secretária, todos que chegaram da UERJ. Isso que o Rádio falando de suma importância. Porque na última já reunião, passou prazo. Na última reunião da CPI, foram feitos vários requerimentos de informações. Sim. Vários requerimentos. E aqui, interpelando na hora, né, os funcionários. Só que até agora a gente não sabe se foi respondido ou não. Só para dar ciência, chegaram alguns ofícios, a secretária da comissão está aqui, e ela vai disponibilizar, deputado, todos os ofícios que foram respondidos. Os que não foram, a gente vai fazer um reforço e, se for preciso, a gente convoca com condição coercitiva. Então, isso aí. Aí, a UERJ, esse descaso do estacionamento ilícito, graças a Deus, foi fechado, segundo informação, e no próximo jogo eu quero que vocês possam ir lá junto comigo para a gente poder fazer um vídeo, que isso foi um avanço através da CPI, que o Estado deixou de ser lesado e também os munícipes. Quando eu falo também, o Marcelo Dino, a gente fala com muita propriedade sobre o Detro. O Detro também, não sei o que tem que ser feito. Você tem que encaminhar algum documento, agora pela comissão aqui, pela CPI, para o Ministério Público, porque o Detro não participa de nenhuma fiscalização, eu posso falar com muita propriedade, na Comissão de Transporte. Se convoca funcionários, agentes, e não vão. Aí a gente fica igual um pateta para fazer as fiscalizações nos ônibus, que tem ônibus sem rampa de acesso funcionando, ônibus com pneu careca, ônibus com IPVA desde 2018. Então, tem alguma sacanagem que está acontecendo ali, porque não vem funcionário do Detro. Não é isso, deputado? Não vem, e muitas reclamações estão chegando na Comissão de Transporte. Então, eu vim para cá, eu quis ser deputado estadual, porque lá em São João de Meriti, quando eu era vereador, chegava lá, ecoava que as comissões funcionavam. Então, tem que funcionar aqui na LERJ. Mas não estou vendo as comissões fazendo denúncias para certos funcionários, porque talvez tenha vindo pedidos,
mas eu, como deputado estadual, eu não aceito pedido. E quando se fala também das águas do Rio, meu filho tem, por cerca de 2 ou 3 meses, levou um grupo de funcionários da Águas do Rio que estavam depredando calçadas, quebrando sem autorização, para a delegacia, e ali o próprio delegado e a própria Câmara de Vereadores, o vereador Giovanni Ratinho Júnior, fez com que eles fossem lá e tapassem o buraco. Então, eles abrem o asfalto, que é um O para a gente conseguir um caminhão de asfalto, e deixa aberto. Então, eu não carrego essa culpa, porque eu, de São João de Meriti, eu fui o único deputado que votou contra a venda da SEDAI. Então, eu não carrego essa culpa aqui no parlamento. Mas a gente tem que intensificar as fiscalizações com a Água do Rio, fazer convocações, ir até a Baía de Guanabara, porque eu vejo nos noticiários despoluindo ponto A, ponto B, ponto C, mas quando se vai no local, não estou vendo Baía de Guanabara sendo despoluída em lugar nenhum, a não ser se, porra, eu sou maluco, onde eu estou indo não estão trabalhando. Entendeu? Então, assim, eu chego de olhos vendados, talvez, eu não estou enxergando, mas não estou vendo despoluição da Águas do Rio em Baía de Guanabara ou em qualquer outro ponto, porque o edital previa despoluição em rios, córregos e valões, e hoje eu não estou enxergando isso. Então, a comissão, a CPI está instaurada para a gente poder fazer valer a nossa votação. Faltam 2 anos, tem muitas coisas que a gente pode agir e dar certo, como aqui não é o caso falar, mas foi uma luta nossa aqui desse parlamento, diversos policiais estão sendo reintegrados, comprovaram suas injustiças e hoje estão nas fileiras da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiro, do DEGASE, da Polícia Penal e da Polícia Militar. Deu certo, foi uma luta nossa aqui. Então, por que as outras ações que precisam serem feitas, a gente não pode pôr em prática? Eu fico indignado porque eu vou até colocar um vídeo aqui, vou passar a palavra, mas isso aqui foi hoje, ó, eu descendo na linha vermelha. É uma covardia. Oi, Giovanni, boa tarde, tudo bem, amigo? Então, Giovanni, estamos precisando aqui urgentemente de água, amigo. De água. Aí a gente está parando o caminhão-pipa aqui, porque ele está entregando em alguns lugares aqui, né? Nós paramos, eles falaram que só fazem entrega de água, só abastece através de vereador, pedido de vereador. Entendeu? E nós estamos há mais de 15 dias sem uma gota d'água aqui. Ou seja... Essa senhora é do bairro de Éden. Há mais de 15 dias sem subir água na sua caixa d'água. Aí relata aqui que tem que ser um pedido. E quem não conhece vereador? E deputado, quem não conhece um político? Então a gente tem que ir também na Águas do Rio, lá da Baixada Fluminense. Tem relatos também de moradores que eles estão colocando hidrômetros. E está vindo cobrança sem água, como o Pobel falou ali, negativando o seu nome no SPC e no Serasa. Muito bom. Não, Vossa Excelência tem toda a razão, e a gente até precisa apurar, porque se há essa relação promíscua de vereadores com a Águas do Rio, né, eu acho que a EGEA vai gostar bastante de saber, né, os controladores, os acionistas, eles vão gostar bastante de saber disso. Então, é uma vergonha, né, o povo ficar num cabresto de vereador de município para ter água, né? Eu acho que é inadmissível. Mas já está aqui, vai ser aprovada já a convocação deles e vai ter muita coisa que eles vão ter que explicar. Pegando mais um gancho na fala do deputado Giovanni Ratinho, né, quando ele fala do Detro, que o Detro faz vista grossa nas fiscalizações e tem sido uma reclamação recorrente do deputado Marcelo Dino também, né, enquanto CPI, eu queria encaminhar aqui, por que não uma fiscalização em conjunto da CPI com a Comissão de Transporte, que aí nós vamos ter, né, construir um relatório robusto e convocar aqui, mais uma vez, o presidente do Detro, pô. Porque o Detro faz vista grossa, tampa os olhos, não fiscaliza as empresas de ônibus. Isso nos leva a crer que o Detro recebe propina das empresas de ônibus para fazer vista grossa, pô. Isso nos leva a crer isso. Porque a população sofre todo dia com um péssimo serviço prestado por algumas empresas de ônibus.
E aí, deputado Giovanni Ratinho, eu já me coloco à disposição, enquanto parlamentar, enquanto vice-presidente da CPI, quero encaminhar aqui, né, junto à presidência, essa fiscalização in loco, junto com a Comissão de Transporte, com a Comissão de Combate. O que não falta é comissão para nós estarmos fiscalizados. A CPI do Serviço Delegado. Se me permite uma parte, a gente já vai deliberar as ações conjuntas com as comissões permanentes da Casa e com as 2 CPIs abertas, e mais a comissão especial, e já faz logo uma ação, porque legitima 5 comissões, 2 CPIs, 2 comissões regimentais da Casa, permanente, mais uma comissão especial, todo mundo junto, os deputados que atuam, a gente vai nas fiscalizações e já aprova logo por aqui. E aí, meus colegas parlamentares, eu também já queria deixar encaminhado, junto com essa fiscalização, que nós possamos estar chamando a Força de Segurança para estar nos acompanhando. A Polícia Civil, um apoio da Polícia Ostensiva, porque sabe que isso trata-se de uma máfia no Rio de Janeiro. E, óbvio, nada melhor do que termos ali a Polícia Civil para chancelar qualquer flagrante, naquele momento. Porque senão a gente vai perder tempo de estar ligando, de estar chamando a Polícia Civil, até chegar, então, já deliberar a convocação dessa fiscalização, né, juntamente com as comissões pertinentes, mais as forças de segurança para nos acompanhar. Porque esse é um descaso. Não é de agora que o deputado Marcelo Dino vem reclamando, que marcou várias fiscalizações lá na Baixada, lá em Caxias, mas não sabemos por quê, né, a força que tem lá, que o Detro não aparece para fiscalizar. Lá, São João de Meriti, entre outros. Então, acho que a fala do deputado Ratinho, do deputado Dino, é de suma importância, até porque o Detro, você já sabe qual é a prática do Detro, e nós sabemos bem qual é a prática do Detro, né? Máfia do reboque, indústria da multa, perseguição. Então, eu acho que essa casa tem o dever de fazer o seu papel e juntar essas comissões, mais as forças de segurança, e fazer uma grande fiscalização para mostrar à população que essa casa realmente é independente de qualquer governo, de qualquer instituição. Então, o deputado Giovanni Ratinho, mais uma vez, me coloca à disposição, né, para usar um pouco da nossa expertise em fiscalização, né, expertise no que tange essa fiscalização da máfia do reboque, trânsito, Detro, para poder estarmos juntos aí nessas fiscalizações. Presidente, só ressaltar, lembrar o deputado Giovanni Ratinho, que nós fomos fazer uma fiscalização lá em Queimados, por pedido do Ministério Público. Lembra disso, Ratinho? Claro. Pedido do Ministério Público, a Comissão de Transporte. Eu fui até pela Comissão de Direito do Consumidor, e o Ratinho pela de Transporte, e o Detro não foi. E isso tem sido decorrente. Fizemos uma em Caxias também, não somente o Detro, como também o Detran também não foi. Nenhum dos dois foram. E o que nós queremos, na realidade, é dar dignidade à população. Hoje estava olhando o RJ, e a população falando que eles vão botar um medidor agora nos ônibus. Porra, meu irmão. O motorista também fica lá na frente, às vezes, quando é o frescão, que a população paga mais caro, o motorista lá na frente, isolado, uma temperatura altíssima. Ó. A responsabilidade toda dele ali, conduzindo, desmaia, num calor absurdo como esse. E, infelizmente, na hora de nós fiscalizarmos e fazer valer o direito da população, a coisa não acontece dessa forma. Eu fui caminhoneiro, eu fui taxista, Ratinho trabalhou com Kombi, e na hora de fiscalizar esses trabalhadores, são implacáveis. São implacáveis. Você vai ver as vans, pode ter um arranhão, não pode ter um pneu careca, não pode parar fora do ponto, não pode pegar uma outra rota que eles prendem na hora. O Detro fica ali, ó, só para olhar as vans, mas nunca realmente para fiscalizar os ônibus. Você não vê fiscalização em cima dos ônibus. Zero fiscalização. E o que eles sempre alegam? Qual a alegação? Olha, as empresas estão passando por um momento difícil. Mas aí quem paga o preço é a população? É a população que vai pagar o preço pelas empresas não saberem administrar muitas das vezes. Nós fomos até numa empresa, não foi, Ratinho? Não tem história para contar, porque aqui ninguém foi pedir dinheiro de forma alguma. Vimos ali que a empresa estava passando uma dificuldade por não estar recebendo um dinheiro que até o Estado tinha que repassar e o município teria que repassar. Já pedimos à Flávia, que auxilia o nosso amigo Dionísio Lins, que é o presidente, para chamar realmente o secretário, o prefeito, ou o secretário também de Estado, para que possa, na realidade, falar o porquê que eles não estão recebendo. Realmente, a gente não está aqui para massacrar ninguém. O subsídio? O subsídio, exatamente.
para massacrar ninguém, mas nós estamos aqui para fazer valer o direito da população. Tanto é que nós fomos lá, vimos, cara, pô, tá vendo isso aqui? E entendemos até alguns, mas queremos entender na íntegra tudo que está acontecendo. Se existe realmente essa dificuldade. Está marcado, não está, Ratinho? Essa reunião, tanto com o Ministério Público quanto com as empresas, e convidando os secretários para que possam explicar o porquê não está sendo feito esse repasse. Mas, independente de qualquer coisa, a fiscalização tem que existir. Porque, da mesma forma que a crise está aí para os empresários de ônibus, também está para aquele que tem uma van, para aquele que tem um táxi, para aqueles que estão aí lutando o dia a dia para poder levar o pão de cada dia para casa. E coloca a crise nisso, né? Só olhar o preço nas prateleiras. E aqui, presidente, eu queria ver com os nobres colegas. Um azeite 60, 70, 80 conto. Aqui, só para poder não perder o... Antigamente, o pessoal preocupava que o pobre ia morrer de fome. Agora vai estar morrendo de fome e de sede. Verdade. Quero... Mas se tiver caro, não compra. Não bebe água também. Aqui, presidente, só para poder não fugir o tema aqui, em relação a essa fiscalização, o deputado Giovanni Ratinho e Marcelo Dino, que são, né, têm reclamado muito, principalmente da ausência do Detro, eu acho salutar convocarmos o Detro também para estar nessa fiscalização, para saber se eles vão respeitar a CPI ou não. Entendeu? Já com a convocação do Detro junto com essa fiscalização. Só que tem o seguinte... Chamar o PROCON também, estadual. A fiscalização ela vai ser em loco, mas sem local marcado. Porque é muito fácil... Nós temos pessoas dentro do Detro, filtradas, e daqui a pouco vai avisar fulano, da empresa tal, não bota os ônibus na rua hoje não, porque... Isso aconteceu com a gente. Entendeu? Foi, isso aconteceu. Começou desvio, começou no seu... A gente marca a fiscalização, um ponto de conta da LERJ, e aqui nós decidimos para onde nós vamos. Isso aconteceu com a gente na fiscalização do posto de gasolina. Quando chegou lá, já estava tudo tirado os lados. Então o que a gente faz? A gente marca essa fiscalização aqui na Assembleia Legislativa, né, o ponto de encontro, e daqui a gente já sai... sem o destino, sem ele saber o destino, porque é muito fácil. Tem lá o cara do Detro, lá o diretor, o presidente, não sei, quem tem relação com a empresa, vai ligar para o empresário, não bota os ônibus em péssimo estado na rua não, porque os doidos aí da leste estão indo para aí, filho. Eles chamam de doido, de maluco, de piroca na cabeça, essas porra assim, eles são assim. Então, dessa forma, presidente, eu acho que vamos saber se o Detro respeita ou não esse parlamento, convocando ele para essa fiscalização aí, por favor. Perfeito. Eu vou garantir a palavra agora ao deputado Alexandre Knoploch, mas só me comprometer com vocês que, assim como nós fizemos com a questão da saúde, nós vamos cumprir aqui o cronograma, primeiro do meio ambiente, do IRM da SEDAI, e após cumprido essas 3 etapas, a gente vem para a saúde e para o Detro. Deputado Knoploch. Presidente. SEDAI ou Águas do Rio? Não, dos dois. No mesmo dia, SEDAI, Águas do Rio, EGEA, vai ser um samba legal. Presidente, primeiro, boa tarde a todos. Cumprimentar nosso presidente, deputado Alan Lopes. Rodrigo Amorim, relator, já foi meu companheiro de longas CPIs, que só em estar aqui já é uma grande vitória. Deputado Pobel, Marcelo Dino, vereador Pobel 2 ou Pobel 3? Baldo Ceasa e Giovanni Ratinho. Bom, presidente... Vai ter o Alan do Pobel também. Alan do Pobel. Presidente, se serve como sugestão 3 temas que acho que valem a pena. O senhor citou o Instituto Rio Metrópole. Algumas coisas não fazem sentido, e não fazem sentido oriundo, vindo principalmente do Palácio Guanabara da Casa Civil. Na concessão, existe uma determinação onde as concessionárias têm que arcar com o custo do CCO, Centro de Operações, que fica no IRM. Esse centro ele tem como objetivo monitorar o quanto está saindo de água da SEDAI e indo para as concessionárias, porque tem que se cobrar. O governo deve estar muito rico, né, porque ele faz de tudo para não se colocar esses macromedidores. Ou seja, o governo hoje paga por amostragem, por média. Pior do que isso, as concessionárias não arcaram com custo. E, estranhamente, a Casa Civil, junto com a Genersa, mudando todo
o contrato, disse que quem tem que arcar com isso é o próprio IRM. Não faz sentido algum, isso está em contrato da concessão. Quem se beneficia com isso? Segundo ponto, com relação até a essa questão das concessionárias, existem inúmeros ofícios do IRM para a Genersa com relação multas, cobrança. Não tem multa, não tem cobrança. Eu acho que a gente vive, talvez, em Singapura, no Japão, que a água é ótima, porque aqui... Aliás, eu ouvi o governador falar numa entrevista esses dias, né, que a Águas do Rio está excelente. Excelente. Não, porque só tem 2 anos de contrato, está tudo muito ótimo, muito bom. Eu devo ser um otário, porque nesse momento está sem água na minha casa. Se não tivesse, meu prédio é velho, se não tivesse aquela cisterna daquele tamanho, eu estava tomando banho de saliva, igual gato. Mas, enfim, então acho que é importante esse tema do IRM, pedir o que está acontecendo com relação às concessionárias. Outros 2 temas que eu acho relevante, eu vi aqui o deputado Rodrigo Amorim falar do Proderj. Eu cheguei à conclusão que a gente deve estar em Santa Catarina. Não, aqui a gente está com muito dinheiro, porque o Proderj gastou, em um ano, 1,5 bilhão. 1,5 bilhão. Não sei se o senhor sabe, eu fui subsecretário de lá. Acho que eu não quero nem falar o que eu vi lá. Atas e mais atas, atas feitas para as outras PRODs, que são Proderj dos estados, poderem aderir a essas atas. Atas absurdas. A gente pagou em LGPD cerca de 80 milhões, quando a Petrobras pagou 35. Olha o nosso tamanho, olha o tamanho da Petrobras. Nós compramos switches, que são equipamentos necessários para a conectividade, por 8 vezes o valor, 8 vezes, sendo que o primeiro colocado deu 50 milhões de desconto, e mesmo assim o primeiro colocado foi inabilitado. É sempre o quinto, o sexto que ganha. Estranho, né? Agora se mudou o secretário, né? Colocaram o Fernando Braga, que é um coronel do bombeiro, uma pessoa, gente boa, mas não entende nada de tecnologia. O presidente do Proderj é um fuzileiro naval, não sei o que é. Ninguém entende nada. A única coisa que se entende é o seguinte: o que se vê hoje dizendo que o Estado está na transformação digital em 3º lugar, indo para 2º, para 1º, é mentira, porque quem faz esse ranking é a ABEP. A ABEP, para o senhor ter uma ideia, o presidente da ABEP era o Mauro, o ex-secretário que saiu de 27 para 7º, e depois se transformou no Flávio, que é o presidente do Proderj, e aí foi para 3º. Ou seja, a gente aqui pode fazer um ranking dizendo que o melhor presidente de CPI é o senhor, até porque estamos dando nada aqui. Mas vai dar no mesmo. Então, foi isso que aconteceu no Estado. E acho que é importante, eu vou disponibilizar para Vossa Excelência, vou fazer um requerimento de informação grande para o Proderj, vou disponibilizar para essa CPI, para ela poder estudar e ver o que é relevante. E, por fim, hoje em plenário, eu vou falar mais sobre isso, eu consegui, nos últimos 5 dias, eu sei que essa CPI já se debruçou a isso, talvez tenha informações que sejam relevantes com relação à SEAP. São situações graves, tanto pela cesta da felicidade, que é a cesta de custódia, que eu vou estar hoje falando sobre ela, que tem coisas que... Só para você ter uma ideia, na cesta de custódia, que vende para presos, vende pipoca de micro-ondas. Onde tem micro-ondas naquilo ali? Lasanha congelada. Como diria minha filha, alguma coisa errada não está certa. Então, eu vou estar apresentando hoje, vou disponibilizar também a essa CPI todos os documentos que a gente está levantando. A verdade, presidente, deputado Amorim, deputado Pobel, a gente já acompanhou isso já algumas vezes. O Estado é muito forte, né? Tem muita máquina, muita gente aqui tem espaço no governo e acaba sendo bloqueado. Mas a verdade é que ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais sair da sua casa e ter um risco de ser assaltado. Provavelmente todos nós aqui temos carros blindados, mas a maioria da população não tem. Pessoas que estão sendo esculachadas todos os dias pela Águas do Rio, Light e tudo mais. Então, eu acho que o nosso papel aqui
deputado Marcelo Dino, que vi ontem lá tirando barricada, né, aquele pneu estava vazio, porque tu não ia conseguir carregar um pneu com cimento, não. Mas os tambores estavam cheios. Os tambores, tá certo. Mas, presidente, eu acho que essa CPI se notorizou pela CPI mais importante dessa casa. A CPI talvez que seja um respiro de esperança para a sociedade fluminense. Então, acho que estou aqui de intruso, mas vou aproveitar a oportunidade para repassar tudo que a gente conseguir e ajudar a CPI. Deputado Obrigado. Alexandre Knoploch, quero agradecer muito a explanação de Vossa Excelência e dizer que o senhor não está aqui de intruso, não. O senhor está convidado a participar de todas as sessões, entregar documentos, sentar conosco para discutir e trazer essas evidências. Infelizmente, o que Vossa Excelência disse é uma realidade. O Rio de Janeiro é um estado que tem um problema crônico de corrupção. Não vou ser injusto dizer que isso começou agora, mas é um problema crônico, né, que entra governo, sai governo e os mesmos atores continuam. Essa é uma realidade. A gente, às vezes, não pode aguardar uma CPI para atuar. E eu vou dar um exemplo aqui do quão importante é a CPI da transparência. Agora, no final do ano, eu já tinha questionado um projeto chamado BIM, que é o projeto que regula a questão das obras, né, através de um sistema que acaba com aquelas reratificações, que é onde aconteciam os esquemas de corrupção, né? 25% de reratificação, o que não tinha nada passava a ter 25%, que era ali que pagava propina. Então, foi implementado um programa para isso, já é lei federal, inclusive, todos os estados têm que cumprir, e o estado que mais gastou com a implementação desse sistema gastou 8 milhões de reais. Eu tive o cuidado de olhar estado por estado. O que é esse gasto? Nada mais do que aquisição do sistema, e quem vende o sistema ele tem por obrigação dar o treinamento para os engenheiros para que eles possam replicar para o restante do estado. Mas o Rio de Janeiro, surpreendentemente, é um estado diferente de todos os outros. E gastou 100 milhões de reais nessa contratação. 100 milhões de reais. Muita engenharia. É uma engenharia. Passado isso, nós fizemos um questionamento ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas suspendeu, então. Por quê? Porque depois desses 100 milhões de reais, o senhor, pasme o senhor, ninguém sabia nada. Por quê? Porque, na verdade, o curso não foi implementado. Como é que você justifica 100 milhões de reais nesse projeto? Porque o sistema custa 5. Mas, para eu implementar o projeto, o que eu disse? Malandramente, porque eu sou carioca, não sou trouxa, esse prédio aqui não está muito legal, não, deputado Rodrigo Amorim. Para a gente fazer o treinamento aqui, a gente precisa fazer uma reforma aqui. Vamos fazer uma reforma, deputado, vamos. Quanto custa a reforma? 7 milhões, beleza. E mais o quê? Vai precisar de carro, né, para o pessoal. Vamos alugar, então, o carro. Quanto custa o carro? 5 milhões de reais o contrato. Eu estou falando de verdade, 5 milhões de reais contrato de locação de veículo. Só para fazer o curso. E aí, curiosamente, quem fez a implementação, digamos, do sistema foi a PUC. Mas a PUC ela tem uma cadeira de pós-graduação em BIM. Se o Estado pegasse todos os engenheiros e colocasse para fazer a cadeira de pós-graduação em BIM na PUC, não gastaria 5% do que foi gasto. Mas aí não teria o lucro necessário que eles precisariam. Então, passado tudo isso, chegou agora na hora da implementação, porque era obrigatório, descobriu-se que ninguém sabia nada. E que ninguém foi treinado e que, infelizmente... E aí, o que eles fizeram? Assim como Vossa Excelência disse, criaram uma ata. E aí começou-se a aderir a essa ata. Aí a Polícia Militar, SEDAI, não sei o quê. Quando eu fui olhar, tinha 28 órgãos que já tinham aderido à ata. E já estava em quase 1 bilhão de reais. Eu juro, porque é o documento que está no TCE, que, inclusive, a doutora suspendeu imediatamente essa ata, que é um absurdo, né? Assim, é um tapa na cara do cidadão, é chamar a gente de otário, né? Assim, é uma vergonha. E aí, agora, eu fui olhar, já tem órgão fazendo por conta própria. Porque a ata foi suspensa, então o cara está fazendo por conta própria. Então, o Rio de Janeiro é essa vergonha.
né? E aí eu peço, com todo respeito ao governador Cláudio Castro, que não fique chateado quando a gente aponta essas irregularidades, porque a gente está falando isso para o bem do governo dele. Porque a má avaliação dele e do governo é justamente porque essa sacanagem acontece nas secretarias e eu quero acreditar que muitas vezes ele nem saiba. Pois é. Né? Mas não pode a gente olhar tudo isso e fechar os olhos, porque aí eu seria um tão vagabundo, tão corrupto quanto eles. E eu não fui eleito para isso, né? Eu tenho uma trajetória, assim como Vossa Excelência também tem, todos nós aqui, nós não vamos tolerar essa sacanagem com o dinheiro do povo, que é um povo sofrido, que não tem água, que não tem transporte, que não tem segurança, que não tem nada, e os caras fazendo isso para botar dinheiro no bolso. É uma vergonha o que acontece no estado do Rio de Janeiro. Eu sinto vergonha de ser cidadão desse estado enquanto ser administrado pelos últimos 30 anos que nós tivemos de governo. Então, dizer aos secretários, nobres secretários do estado, que coloquem suas barbas de molho e que consertem o que está errado. Porque se não consertarem, a gente aqui... Ninguém aqui tem medo de homem, ninguém aqui tem medo de processo, ninguém aqui tem medo de covardiazinha, que a gente sabe como é que eles trabalham, mas nós vamos trazer um a um aqui para sentar, se explicar e dizer o porquê que eles estão fazendo isso. Porque o povo não aguenta mais. Aos amigos mais próximos, que têm condição, que me perguntam, eu digo, meu irmão, você pode? Põe tua mochila nas costas e vai morar em Santa Catarina, onde eu tenho empresa, inclusive, e digo, é completamente diferente. Que estado maravilhoso. Mas vai ver o índice de corrupção. Infelizmente. Então, a CPI da transparência ela foi muito feliz porque ela tem um foco abrangente que pode chegar a todas as secretarias. Dizer que nós vamos atuar com energia, nós não temos rabo preso com ninguém, nós não vamos nos amarrar a ninguém com cala-boca, né? Já é um recado aqui. Nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho de maneira eficaz pelo povo do Rio de Janeiro. Saudar aqui meu irmão, o deputado Renan Jordi, se Vossa Excelência quiser fazer uso da palavra, a palavra está com Vossa Excelência. Bom dia, nobre presidente, deputado Alan Lopes, vice-presidente Felipe Poubel, relator Rodrigo Amorim, todos os deputados aqui presentes. Bom, na verdade, eu vim... É a primeira sessão que eu participo da CPI da Transparência e quero, de pronto, já parabenizar a todos, né, integrantes, sejam eles relatores, vice-presidentes, suplentes, pelo trabalho em prol do Estado do Rio de Janeiro. E, mais do que tudo, o que eu quero aqui é contribuir. Então, na primeira oportunidade que eu estou tendo hoje é de escutar, né? É escutar o que cada deputado hoje já amealhou de conhecimento no que se refere às políticas implementadas pelo governador do Estado, pelas secretarias e, obviamente, implementadas para a população, que é, de fato, aquele que deve ser prestigiado em primeira e última instância. Mas, de todo modo, quero parabenizar mais uma vez a todos e que, no curso desse ano, vou estar me inteirando mais sobre os assuntos e quero, obviamente, participar de forma mais efetiva dessa comissão. Obviamente, se em algum momento tiver a oportunidade de fazer parte dela como membro, seja ele suplente ou não, né, que eu possa estar contribuindo com Vossas Excelências e, mais do que tudo, com o Estado do Rio de Janeiro. Será uma honra para nós, deputado. Bom, se juntando a todos os outros requerimentos de informação que nós colocamos aqui, tem também a prorrogação da nossa CPI. Então, eu vou colocar inicialmente para votação. São os ofícios de requerimento de informações que nós vamos ainda estudar, quais são os mais pertinentes à Secretaria do Meio Ambiente, ao IRM e à reunião conjunta com a CPI dos serviços delegados, dos quais nós vamos convocar SEDAI, Águas do Rio e a EGEA, né? Presidente, incluir a aprovação, depois a gente define a data dessa fiscalização, aproveitando a presença do vereador Poubel, agora está na Comissão de Transporte, né, da Câmara. E a gente já tem a experiência anterior de fazer algumas ações com comissões na Câmara Municipal e foram bem-sucedidas. Então é importante incluir, Vossa Excelência poder deliberar lá, mas para participar conosco, porque, como bem disse o deputado Val, o deputado Ratinho, quem sofre é o munícipe, é quem está na região metropolitana, nas cidades da região metropolitana, que obviamente inclui
a capital do Rio de Janeiro. E o motivo de nós... Obrigado, vereador. E o motivo de nós não deliberarmos tudo ao mesmo tempo é só pelo fato da gente não se perder depois, né? E ter um cronograma aqui. Então, eu vou colocar em votação como vota o deputado Marcelo Dino. Favorável, senhor presidente. Deputado Poubel. Favorável. Deputado Rodrigo Amorim. Favorável. Deputado Valdo Ceasa. Favorável. Deputado Ratim. Pela aprovação. Eu também voto favorável. Então, com os votos colhidos, foi aprovado requerimentos de informações sobre o meio ambiente, IRM, SEDAI, junto com convocações, enfim. E os próximos passos a gente, então, entra na saúde e na fiscalização do dentro. E pedir a Vossa Excelência para reiterar os ofícios que não foram respondidos depois desse levantamento que a Secretaria fizer. Perfeito. E junto à prorrogação da CPI também, está nesse bojo que foram aprovados. Obrigado. Se algum deputado deseja fazer uso da palavra, se não... Presidente, diante da aprovação desses requerimentos, né, já tem previsão da próxima reunião da CPI, até para não demorarmos muito a estarmos aqui, porque senão cai no esquecimento, como caiu as respostas da UERJ, entre outros. Se todos concordarem, por mim pode ser na próxima terça-feira, às 11h30. Tá ótimo. É um bom horário? 11 horas, 11h30? Bom. Esse horário, 11h30. 11h30. Tá. A primeira convocação às 11h e começa às 11h30. Tá bom. Então, está aprovado então, para a próxima terça-feira, a primeira reunião. E aí nós vamos, então, nos desdobrar para já enviar esses requerimentos de informações aos órgãos que a gente mencionou aqui. E... Talvez não consiga deliberar nas comissões, porque ainda está faltando publicar. Então, talvez a gente tenha que esperar mais uma semana, porque eu não sei se vai estar instalado, as comissões vão estar instaladas e é necessário que elas participem. Bom, então a gente pode fazer após o Carnaval? Pode ser a primeira terça. A primeira terça-feira após o Carnaval. Já deu tempo de todo mundo responder os requerimentos de informações e, com isso, a gente convida e, se for necessário algum deles, a gente convoca também para estar aqui na CPI. Não sei que dia, se alguém tem algum calendário aí que possa dizer. Presidente, mas a gente pode, para otimizar o tempo, depois desse levantamento dos ofícios que já foram respondidos, que não foram, da gente fazer uma reunião nossa interna, não uma sessão pública da CPI, só para a gente poder estudar com as assessorias o que foi, para onde a gente vai, o que precisa de informação ainda. Porque foram diversos temas abordados na última reunião, que nós pedimos ofício, requerimento de informação, conforme falou. Puder fazer uma reunião fechada, mais informal nossa. Eu concordo plenamente. Até porque senão daqui a pouco a gente vai dar mais um passo e vai ter que retroagir para poder ver. Vossas Excelências têm total liberdade para dizer qual seria o melhor dia. Se quiser fazer na terça ou na segunda... Pode ser na terça. Pode ser na terça? Eu também queria, presidente, se eu colocasse essa CPI, porque vai estar em conjunto, ou segunda ou sexta-feira, porque aí vai ter um tempo grande para a gente trabalhar legal. Perfeito. Então, ficou acordado aqui que na próxima terça-feira haverá a reunião interna entre os parlamentares e a assessoria para observar os ofícios que foram respondidos. E no dia 11, me parece, né, que é o dia depois do Carnaval, nós traremos aqui os representantes das respectivas secretarias que foram aqui mencionadas. Então, com tudo... Senhor presidente, ainda que eu não faça parte da Comissão Parlamentar de Inquérito, se eu puder participar... Pode, eu gostaria de ser convidado para poder acompanhar também todo deputado será sempre bem-vindo e tem o direito, né, de participar. Nessa reunião interna, importante sua presença, deputado Knoplok. Mas aqui a gente faz questão de dizer da importância e o quanto a gente quer que vocês estejam participando disso, obviamente pela qualidade do trabalho de vocês. Então, o deputado Knoplok, o deputado Renan Jordi, por favor, sintam-se convidados como membros da CPI. A gente aqui não tem nenhum tipo de vaidade, o que a gente quer é esclarecer e melhorar a vida das pessoas. Presidente, pode vir até cabeludo. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Eu tenho que pedir o telefone do Fábio. Deputado Jardim. O médico do Fábio. É só para me tirar uma dúvida aqui, que eu estava ausente ainda. E parece que vão convidar ou convocar a doutora Cláudia Mello, a secretária de Saúde, é isso mesmo? Isso, na próxima. Esse vai ser o passo depois das três demandas que a gente estabeleceu aqui, né? E aí a gente vai. O próximo vai ser a saúde, depois o DETRO. Ah, sim.
porque também vocês também não devem ser diferente, quando a gente abre o nosso e-mail, muitas reclamações das filas do CISREG. Então, isso é preciso relatar no momento. Quer ver a caixa preta do CISREG? Isso. Como é que isso é feito? Porque as pessoas estão morrendo e não são chamadas para fazer uma cirurgia. Às vezes é uma pequena cirurgia que se agrava até para prevenção ou qualquer outro tipo de coisa, e o CISREG não está chamando. Seja para uma tomografia, uma ressonância magnética, para uma consulta até, às vezes, com um cardiologista, um pediatra, um ginecologista. Então, eu gostaria que acrescentasse isso em pauta. Muito obrigado, deputado Ratinho. Está acrescentado, então. E quero dizer aos deputados que muito nos honra a presença de cada um de vocês. Não havendo mais nada a tratar e ninguém querendo fazer uso da palavra, 15 para 1, está encerrada a sessão.